Estava marcado para hoje, mas foi cancelado. O júri do ex-policial e advogado Jaminos Quedaros Aquino. Léo está aqui com a gente. Léo, o que aconteceu? Porque esse julgamento era para acontecer, era bastante esperado, inclusive, mas ele foi adiado. Por quê, Léo? Boa noite. Boa noite para você, Bitar. Olha, o que a gente está falando aqui, na verdade, é até de termos técnicos ou uma abordagem, um pedido que foi, um pedido da defesa do Jaminos, né, desse ex-policial e advogado, que foi atendido pela Justiça. Ou pelo menos a possibilidade desse pedido ser atendido. Difícil, né? Mas basicamente, os advogados pediram o seguinte: olha, o júri em Curitiba não pode ser feito. Por quê? Porque em Curitiba existe toda uma comoção na cidade e o julgamento pode ser imparcial, ou seja, pode ser algo que prejudique o veredito, a decisão final dos jurados e também do juiz. E aí o juiz falou assim, pode ser que seja verdade, então a gente vai analisar esse pedido aqui e vamos decidir se fato esse júri pode ser feito em outra cidade. Aí o júri teve que ser adiado e não foi realizado, portanto, no dia de hoje. Mas antes até disso, a gente vai trazer até a palavra do advogado, uma das partes nesse processo, mas antes a gente vai relembrar esse caso, que com certeza você que está acompanhando Cidade Alerta vai relembrar a partir do momento que vê algumas imagens, inclusive de câmeras de segurança, que mostram o momento da execução dessa mulher. A ex-esposa de Jaminos foi morta em frente ao colégio, ela tinha acabado de deixar os filhos na escola e foi assassinada. Relembre na reportagem de Sérgio Júnior. Esses advogados têm uma difícil missão: elaborar uma estratégia para a defesa de um réu que matou a mulher na frente dos filhos dela. E eles ainda buscam um caminho. Nós não sabemos ainda qual será o promotor que vai estar em plenário e também a gente não sabe os excessos acusatórios que vai trazer o aceite de acusação. Então a gente tem que trabalhar em cima do momento. Vocês acreditam em uma absolvição? Olha, a defesa acredita num processo justo, né? Nós traremos isso ao corpo de sentença e ao final nós teremos o resultado, né? Um crime que repercutiu em todo o Brasil no ano de 2022. A mãe estava com a criança na frente do colégio esperando para entrar. O rapaz chegou com um carro branco, efetuou 5 tiros no abdômen dela. A menininha gritou, não faz isso, papai não faz isso. Ele gritou, ela merece. E daí ele saiu correndo. Foram pelo menos 5 tiros. As crianças reagiram indo ao portão da escola para pedir ajuda. Elas perderam a mãe no dia 31 de outubro de 2022, por volta de 1h da tarde, no bairro Uberaba, em Curitiba. O pai volta para o carro e foge. Os filhos que viram a mãe sendo morta pelo pai, agora já estão mais velhos. A garota, com 9 anos, e o menino, com 12 anos. Estão morando com a tia, pois a avó materna é falecida. E por orientação familiar, eles não devem acompanhar o júri. Participar de um julgamento certamente traria a eles gatilhos que fariam muito mal, revivendo toda aquela situação que aconteceu envolvendo a família deles. Então, não participarão do julgamento, mas saberão que o pai, em seguida, foi condenado e saberão que terá uma pena longa a ser cumprida. Suelen tinha acabado de mudar para Curitiba. Fugiu de Prudentópolis por causa do ex-marido. Ela tinha uma medida protetiva contra Jaminos. Mas, quando ele soube que ela estava em Curitiba, percorreu mais de 200 quilômetros atrás dela. Depois de uma transação bancária, ele conseguiu descobrir em qual região da cidade ela estava e continuou seguindo os passos de Suelen, até descobrir também em qual escola as crianças estavam matriculadas. Jaminos já estava aguardando dentro do carro. No momento em que a mulher chega com as crianças, ele corre em direção à entrada da escola. Jaminos teria tentado atirar primeiro contra o próprio filho, mas foi impedido por Suelen. Na sequência, ele dispara contra a mulher. 3 dias depois do crime, Jaminos Quedaros de Aquino, de 59 anos, se entregou à polícia. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, James? Quer falar alguma coisa para a família da Suelen, James? Na delegacia, Jaminos preferiu permanecer em silêncio. Só vou responder em juízo. Vai falar em juízo? Ok, então, obrigado. Jaminos é ex-policial civil e advogado criminalista. Trabalhava com as leis. As investigações apontaram que existia um mandado de prisão em aberto contra Jaminos, pela quebra da medida protetiva.
Só que a prisão não foi cumprida, devido à restrição do período eleitoral. Jaminos responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio que resultou em perigo comum e feminicídio. Estimando aqui uma pena, nós temos algo em torno de 30 a 40 anos. Um crime cometido em frente aos filhos, e temos a segunda causa de aumento, que seria em descumprimento de medida protetiva, não tem nem discussão em relação a isso. Ele tinha um mandado de prisão por conta do descumprimento de medida protetiva. Foram 4 oportunidades, na quarta ele mata ela, e que ele terá uma pena exemplar por um crime muito, muito cruel e que foi gravado e tendo como pano de fundo um pedido dos filhos para que não matassem a mãe. E como a gente vê na reportagem, podendo ver o caso desde o início, desde essas primeiras discussões, das ameaças, desse medo da Suelen, e proteger até os filhos, até o final, até quando há essa execução, ou seja, algo tudo muito bem planejado. O jornalismo da RIC TV pôde mostrar isso. Isso não está sendo discutido agora, Bitar, você é amigo de casa, não está sendo discutido essas peças do processo, essas provas. Mas o que foi discutido agora é basicamente o local onde o júri deve ocorrer, que não será mais em Curitiba, pelo menos por enquanto. A gente tem agora a palavra do assistente de acusação, que não concorda com essa decisão, fez essa manifestação e trouxe a posição representando a família da Suelen. Infelizmente tivemos aqui um adiamento, nos colocamos frontalmente contra essa redesignação de data por conta aqui de um pedido de retirada do júri daqui de Curitiba para uma outra localidade, e nós entendemos que a sociedade de Curitiba tem total condições, tem a imparcialidade suficiente para julgar esse caso e dar a resposta que Curitiba e o Paraná, de forma geral, precisa de um crime tão cruel e grave, com um pano de fundo de crianças implorando pela vida da mãe e o pai tirando a vida em frente deles. Nós temos a convicção de que em qualquer lugar que seja esse julgamento, a justiça será alcançada. Não falamos de um júri cancelado, mas sim adiado, já que inclusive tem data, maio de 2025. Agora, em que cidade? Curitiba, definitivamente isso não deve acontecer. Agora, qual cidade o júri vai ser colocado? A gente deve aguardar essa informação nos próximos meses, nas próximas semanas, Bitar. Tá certo, Léo.